Bom dia, crianças, tudo bem? Aqui é a nossa professora de História, né, a professora Milena Borges. Nossa aula de hoje, né, com a turma do sexto ano A, B e C. Bom dia a todos e que a gente possa estar aproveitando esse momento e ampliar o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre o assunto de História, tá bom? Os nossos personagens, né, para essa manhã é sobre Roma, a civilização romana, também chamada de Roma Antiga. Esse período da história é o período da história que a gente chama de Idade Antiga ou Antiguidade. É o assunto que inicia na página 25 do livro de vocês, que é a unidade 7 do livro. E o assunto de Roma é um assunto muito interessante, como todos os outros, né? Eu, particularmente, né, a parte da história antiga é muito interessante para a gente conhecer um pouco desse povo que viveu um período antes de Cristo e que influencia a nossa sociedade brasileira até nos dias atuais, né, no século XXI. Então, o que a gente vai ver hoje na nossa aula? A gente vai ver os assuntos sobre a fundação de Roma, a versão, né, que se tem do que seria uma possível lenda que teria surgido esse povo, e também aquilo que os historiadores consideram como uma interpretação, uma versão da fundação desse local, dessa cidade, que mais tarde vai ser um grande território. A vida em sociedade, né, como era a sociedade dividida e como essa cidade ela vai crescer. Ela se inicia como uma pequena aldeia e cresce. Aí, pela imagem que eu mostrei para vocês do globo terrestre, o que seria Roma no Império, que é o assunto, né, o nível 8, o assunto do mais lá para frente que a gente vai estudar, né? Mas só para vocês entenderem, como uma pequena aldeia, com o passar do tempo, com a organização social, política e econômica, vai ampliar o seu território e vai chegar a essa dimensão que, se vocês observarem esse mapa, ela pega o continente europeu, uma parte do continente africano, uma parte do Oriente Médio, que seria essa grandiosa área de terra dominada pelos romanos. Mas isso a gente vai estudando ao longo das nossas aulas, tudo bem? Bora lá. Lá no livro de vocês, no início, né, da abertura da unidade 7, nós temos um mapa. E aí nós temos dois personagens e o livro de vocês não está preenchido. Esse aí é o meu livro, né? É a página do meu livro. E eu tô já dando aí as dicas do que você vai traçar para chegar até alguns monumentos muito importantes da história de Roma. Entre elas nós temos a estatueta da loba, que depois a gente vai explicar, né? Que está amamentando 2 bebês. A questão do Arco do Triunfo, que também é um monumento arquitetônico marcante na história romana. O Coliseu, que era uma arena de luta. E tem um fórum romano, onde aconteciam ali as assembleias e as decisões, as leis que eram criadas pelos grupos de patrícios naquele período. Então, vocês podem aí percorrer com um lápis ou com uma caneta de destaque para traçar o caminho e chegar nesse mapa aí desse casal de amigos, né, que vão conhecer sendo turista na cidade de Roma. E eu inicio a aula com uma frase, né, típica, que diz assim: todos os caminhos levam a Roma, né? Então, para vocês compreenderem, os romanos eles contribuíram para o desenvolvimento arquitetônico e uma organização de cidade, de urbo, né? Que é a ideia de urbano. E os romanos eles vão se preocupar com as estruturas, né? As construções, para que o local, a cidade em que as pessoas morassem daquele período tivessem um tipo de organização
para manter a ordem, né? E aí eu falo de limpeza, eu falo de caminhada, eu falo de organização do comércio, da organização dos cultos que aconteciam. Então, essa abertura aí, ela tem a ver com essa contribuição que mais tarde, né, ao longo das nossas aulas, a gente vai trabalhar. Então, bora lá. Vamos aí falar sobre os povos que influenciaram o povoamento dessa área que vai iniciar a fundação de Roma. Então, primeiro, em que período histórico nós estamos? Nós estamos no período que corresponde a aproximadamente o século 8 a.C., né? A cidade de Roma, ela teria sido fundada por volta de 753, também, né, o que corresponde ao século 8 a.C. E a localização geográfica que nós estamos é a Península Itálica, dentro do continente europeu. Se a gente for ampliar o mapa, a gente vai ver os gregos numa outra península, que é a Península Balcânica, mais ao lado leste. Mas aqui pelo mapa a gente só está vendo a Península Itálica. Essa península, ela foi povoada por vários grupos. Inclusive tem uma atividade no livro de vocês, para vocês responderem na página 27. E aqui nós temos os principais, né? Roma já está aí pontuada na parte norte da Península Itálica. Nós temos o Mar Jônio, o Mar Tirrênio, o Mar Adrio, que são os mares que estariam circulando a península. Nós temos os gregos, nós temos os latinos. Esses latinos, eles são divididos em 3 grupos, que seriam os úmbrios, os sabinos e os oscos. E a parte mais escura dos etruscos, que seria um povo que vem numa parte depois. Então, lá na página 27, nós temos 2 perguntas para ajudar a responder. Uma, que grupo ocupava a parte que se localizava a Roma? Então, a gente pode considerar os sabinos. Também, os sabinos faziam parte do grupo dos italiotas, que mais tarde vai dar o surgimento do nome Itália e italiano. E bem próximo a Roma, nós temos um outro grupo muito importante, que são os etruscos. Então, a resposta seria italiotas, entre parênteses, vocês poderiam colocar a palavra sabinos. A segunda pergunta, ela corresponde aos gregos. Então, vocês vão relacionar como os gregos têm uma área de terra povoado dentro da Península Itálica, que vai ajudar a contribuir à formação do povo romano, né? Então, se vocês lembrarem das aulas que foram faladas tanto por mim quanto principalmente pelo professor Jefferson, na última aula, ele trabalhou sobre o povoamento, a migração de grupos gregos para outras áreas da Europa. Então, quando as famílias começaram a desenvolver o comércio marítimo de forma grandiosa e também a população grega começou a crescer na região da Península Balcânica, os gregos migram e formam colônias gregas em várias áreas próximo ao mar Mediterrâneo. E uma das áreas que os gregos chegaram foram justamente nessa área de terra do sul da Península Itálica, nas proximidades da ilha de Sicília, né? Bem ao extremo sul da Península Itálica, né? Então, os gregos se localizaram nessa parte sul da Península Itálica através do processo de migração e criação de colônias gregas, que é um assunto que está no conteúdo da Grécia, que a gente já trabalhou algumas aulas atrás, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos falar, né, do que seria uma história
que vem a ser falada, né, registrada na mitologia romana sobre a formação ou o surgimento ou a fundação dessa cidade. E tem uma historinha, né, contada, tem algumas versões dessa história lá na página 29 e também na página 30, né, que fala sobre a representação dessa estatueta que foi produzida em bronze, né, existem no território da Itália essa imagem em vários lugares, em museus, em praças, monumentos representados em vários tipos de arte, né? Então essa história aí, ela tem a ver com um mito que os romanos contavam a partir da história de um deus também. Então eu coloquei o deus da guerra, que é o deus Marte, e a representação dessa loba, que de acordo com a história, se vocês forem ler a versão na página 29 e uma outra versão na página 30, é a história de duas crianças que nasceram a partir de uma humana chamada de Rhea Silvia, e ela teria se apaixonado pelo deus da guerra, que é o deus Marte, e o nascimento dessas crianças não foram bem-vinda porque eles seriam os futuros, né, herdeiros do trono de Alba Longa. E o seu tio Amulho, ambicioso, desejou tramar um plano para matar essas crianças. Teria sido tido uma ordem para colocar essas crianças no rio Tibre, jogar no rio e dentro de um cesto, e essas crianças foram feitas, né? Jogaram as crianças no rio dentro de um cesto e a correnteza levou, e em um determinado momento o cesto não afundou, ele parou na margem do rio, e essas crianças teriam sido amamentadas por uma loba, teriam sido criados no primeiro momento por famílias camponesas, por uma família camponesa, e depois de um tempo elas retornaram para o seu avô que os criou. Esses dois meninos cresceram, um era chamado de Rômulo e o outro era chamado de Remo, e Rômulo mata o seu irmão, né, Remo, num desejo de herdar o trono. Já que eram gêmeos, os dois deveriam dividir as terras, e para Rômulo um só rei era necessário, e ele teve aí a vontade e a decisão de matar o irmão numa disputa, e assim Rômulo teria se tornado o primeiro rei de Roma, e do nome Rômulo cria-se o nome Roma, né? A origem da palavra Roma teria vindo desse seu primeiro rei chamado de Rômulo. Essa é uma versão registrada, representada em vários momentos da história mitológica dos romanos, tá bom? E a gente precisa registrar que está dentro da cultura da mitologia romana. Quando a gente trabalha já lá na página já falando na página, esse assunto está na página 28. Quando a gente fala página 28, mas tem uma atividade na página 30, tá bom? Para vocês fazerem. Quando a gente fala sobre a versão histórica, aquilo que tem lá no livro, que é uma pergunta, né? Tem uma questão ali, é o seguinte: acredita-se, pelos estudos arqueológicos, pelas descobertas, que ruínas foram achadas da parte antiga de Roma, nas proximidades do rio Tibre, né? Seria o rio importante que existe, melhor dizendo, na península, que fica ao norte, justamente na localização da atual Roma, que é a capital da Itália. Então, Roma teria surgido nas proximidades, né, de uma área fertilizada, de uma área fértil, perto desse rio Tibre, e ali aldeões
se organizam praticando as atividades de pesca, de agricultura, e a partir dali aquela cidade começa a se formar, ou de uma aldeia de pastores e agricultores começa a surgir o primeiro momento de organização da cidade de Roma. Então é importante você entender que uma cidade, ela não surge rapidamente, né? Se a gente for olhar como se deu o processo de organização da nossa cidade de Bragança, que também surge à margem do rio Caeté, você pode relacionar com um processo lento a partir do momento das pessoas que vivem ali e das práticas econômicas, né, que vão ser desenvolvidas naquela área geográfica, como por exemplo aqui em Bragança a pesca, a agricultura, né, a pecuária, a coleta de frutos, raízes que estão dentro da natureza, a coleta de frutos do mar. Então, se nós formos fazer uma comparação para tentar compreender o processo de como uma cidade se forma, como Bragança comparado a Roma, os romanos passaram por esse processo de organização, de desenvolvimento. E Roma se tornou realmente uma cidade grandiosa, bem estruturada, bem organizada, não só de forma arquitetônica, mas também sobre a organização das leis, tá bom? O livro de vocês, dando continuidade, né, vai falar sobre o crescimento da cidade relacionado à organização social. Algumas coisas que vocês precisam compreender. Dentro da sociedade romana, nós tínhamos um grupo muito importante, que seriam os descendentes dos povos antigos, chamado de patrícios. A palavra patrício vem do latim, do termo pater, que significa chefe, que significa pai. A figura paterna, no sentido da figura do homem como chefe. Então, os patrícios eram famílias ricas que se dedicavam às grandes propriedades, ou seja, eles tinham a posse de grandes propriedades. Eram o grupo que seriam aqueles que possuíam os direitos políticos de cidadania romana, por serem descendentes dos povos antigos, né? Entre eles os latinos, os italiotas, também chamados de italiotas ou latinos. E os patrícios, eles tinham esse papel importante. Do outro lado da sociedade, o grupo que era a maioria em Roma, nós temos os plebeus. Os plebeus eram os agricultores, os pequenos camponeses, os que praticavam a pecuária, a criação de animais, os que se dedicavam a transportar a mercadoria, os produtos que vinham do campo para a cidade. E a maioria desses camponeses eram eles que pagavam os impostos, né, escolhidos pelos governantes daquela cidade. No meio entre patrícios e plebeus, nós temos mais dois grupos, né? Nós temos os estrangeiros e nós temos os escravos. Aqui não aparecem os estrangeiros, que eram chamados de clientes. Mas os escravos, eles faziam um papel muito importante assim como o dos plebeus. Esses escravos, no processo da formação da cidade de Roma, vamos dizer assim, que no primeiro momento que a cidade está se organizando, nos primeiros séculos, a maioria desses escravos, eles vinham das dívidas, pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas, então eram tomados a sua liberdade em troca da dívida. Assim também alguns escravos que vinham da pobreza, no sentido do quê? Do abandono da família, né? E o escravo de guerra, ele vai ganhando espaço a partir do momento que os romanos vão dominando áreas de terra.
Então a guerra vai fazer parte da atividade da expansão econômica e política dos romanos, assim como, por exemplo, os espartanos, mas os romanos vão dar uma importância muito maior, né? E como eu mostrei lá no início da aula, naquele globo, aquele território foi crescendo a partir das táticas de guerra, dos avanços dos exércitos romanos, tá bom? Então aí nós temos patrícios, escravos, plebeus e também os clientes que estavam muito mais apoiados pelos patrícios, e esses clientes, a grande maioria deles eram estrangeiros, tá bom? Não eram nascidos naquela região, naquele território que formava Roma. Bora lá. Eu gostaria que vocês entendessem bem essa parte que eu vou trabalhar com vocês, que é justamente para vocês associarem aos conteúdos que a gente vai estar trabalhando, né? Como eu já disse para vocês, essa primeira parte que eu estou explicando para vocês, nós vamos dar continuidade com o professor Jefferson. Então, atividades econômicas e sociais. Da agora eu falei para vocês que existiam dois grupos principais, um em cada ponta. De um lado, os patrícios, descendentes dos povos antigos, os cidadãos romanos, os que criavam as leis, os que tinham prestígio e terras, donos de escravos, né? Não pagavam impostos, a grande maioria. Do outro lado, os patrícios. E associado aos patrícios, melhor dizendo, associado aos plebeus, nós temos os escravos. E aqui nós temos duas atividades que tem 3 imagens, mas 2 atividades muito importantes que eu quero trabalhar com vocês. A produção de azeite, que é originário, né, é um produto derivado da azeitona, também chamado de oliva, e a uva. Então, dentro da região, né, que estava se formando na Península Itálica dos romanos, nós temos essas 2 atividades muito importantes, que é o cultivo da uva para fazer, né, o vinho, o suco, que, por exemplo, vocês estão vendo aí, o escravo está amassando ali, o processo de amassar e retirar aquele líquido que vinha da uva. E na outra imagem daqui à direita de vocês estão vendo um grupo de pessoas fazendo a prensa da azeitona, da oliva, para ser extraído o azeite de oliva. A uva, né, que vem aí a se formar o vinho, e o azeite eram alguns dos principais alimentos que não faltavam na mesa, no comércio romano. Então, quando eu falo sobre as guerras, no sentido de que o crescimento do território romano a partir da conquista de terras, eles também vão dominando o comércio, né? Porque quem estava sob o domínio do exército romano deveria cumprir as leis dos governantes de Roma. Na parte de cima, nós temos um comércio, e nesse comércio a gente pode ver 2 homens formando ali, arrumando ali uma rua, né, que era feita de paralelepípedos, que era aquele retângulo talhado em pedra, encaixado, é uma forma de estrada, de rua. Nós temos a venda de alimentos, nós temos escravos, nós temos mulheres, e esse cotidiano, aí você pode observar, visualizar o estilo da roupa dos romanos, e se você observar, tem uma diferença do que seriam os trabalhadores plebeus, dos que seriam os escravos, né, na forma de vestimenta. Você vê, por exemplo, soldados militares que estavam ali sempre atento a qualquer desordem. A estrutura arquitetônica das colunas, das paredes, do estilo de móvel, que é uma influência grande da cultura grega, já que os gregos se localizaram, né, no sul da Península Itálica, como eu falei ainda há pouco. Então, dentro desse conteúdo de vocês vão perceber, né,
que existia desigualdade social, que existia exploração, que muitas pessoas não eram tratadas de forma digna. E isso a gente vai explorando, né, ao longo das nossas aulas, tá bom? E para finalizar, lá na página 32 do livro de vocês, nós temos uma atividade, entre outras que vocês podem fazer, tá bom? Eu já dei algumas dicas de outras questões que vocês podem fazer. Falando um pouquinho sobre a sociedade patriarcal, que foi originada essa palavra da palavra pater, que vem a ideia do patrício. E nesse texto está falando de como essa sociedade ela era organizada, né? Então a sociedade gerava em torno da família. E quando eu falo família, os cultos, né? Os cultos familiares, a forma de como as pessoas se comportavam dentro de casa, as decisões que estavam sobre a ordem do homem. A mulher tinha alguns direitos na sociedade romana, um pouco diferente da sociedade, por exemplo, ateniense, na Grécia, mas a mulher ela tinha o papel dela como submissa. Mas vamos dizer que ela estava mais próxima da mulher de Esparta do que da mulher ateniense, mas existia o respeito, existia a submissão, mas a mulher tinha um papel importante dentro da sociedade, né? O chefe, que é a figura do pai, ele tinha o poder diante dos filhos, na escolha do casamento, né, dos seus filhos também, o poder sobre os escravos. E aqui nós temos duas perguntas que vocês vão poder responder, né? Eu acredito que aí no livro mesmo, a primeira questão diz assim: destaque o texto do texto e transcreva um fragmento que comprove que a família romana era patriarcal, né? Então diz assim, né? Mais ou menos. Tem um trechinho aqui, ó. A sociedade romana estruturava-se em torno da família, termo que compreendia não apenas pai, mãe e filhos, mas também os escravos, a casa, os animais e todos os bens. O pai, né? O controle do chefe da família era quem? O pai. Então será o pai, daí a ideia de família patriarcal. De modo geral, como está estruturada a família brasileira na sociedade atual? Atualmente, vocês mesmos podem responder, se vocês observarem, como é a família de vocês, a família de pessoas que estão próximas de amigos e parentes. Então, nós temos hoje vários outros modelos de família. Nós temos famílias onde é a mãe, que tem aquela chefia maior. Nós temos famílias que continuam de maneira tradicional o pai como chefe, assessorado pela mãe. Nós temos famílias onde são os avós, né? Onde são os tios. Então, muitas das vezes, com o passar do tempo, a sociedade foi se modificando e os grupos familiares também foram se modificando. Nós temos famílias onde as decisões são tomadas em grupo, né? Nós temos famílias onde a palavra de uma pessoa é mais importante do que as outras. Então vocês vão responder a partir do que vocês têm como exemplo de família na casa de vocês, próximo no cotidiano da vida, tá bom? Da sociedade que vocês vivem. A gente tá fechando essa parte até aqui. Na próxima aula a gente já vai trabalhar, o professor Jefferson já vai montar o vídeo para vocês, falando, né, dos períodos da história, porque Roma viveu um período de monarquia, Roma viveu um período de república e Roma viveu um período de império. Então a gente vai estudar esses três períodos políticos. Claro que tudo isso que eu acabei de explicar para vocês está dentro desses assuntos, mas a gente vai entender melhor como era Roma governada por um rei, como era Roma governada por um grupo de políticos na forma republicana
e como era Roma governada no estilo império, na figura do imperador. Então nós temos vários, né, assuntos ainda para trabalhar sobre os romanos. É um conteúdo bem grande, bem interessante, tá bom? A dúvida que tiverem, vocês podem estar perguntando para mim, ou professor Jefferson. Eu agradeço a atenção de todos e a gente se encontra até a próxima, tá, gente? Tchau!